Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Nós estamos, queridos irmãos e irmãs, nessa nossa sexta noite, hoje. E eu já quero convidar a você que está nos acompanhando nessa noite, né? Nessa nossa sexta noite, mais uma vez, desejar a paz de Jesus para você, principalmente talvez a você que esteja nos acompanhando, né, nessa noite, as pessoas que estão passando aí pela página do Facebook da Missão Novo Caminho, @Missão Novo Caminho 2014, né? Talvez você que está nos acompanhando, que passou um pouquinho aí, que não teve a oportunidade de estar conosco nos dias anteriores, e eu quero convidar a você nesse instante a trazer aí na sua mente ou no seu coração a seguinte imagem, para que nós possamos entrar na palavra que o Senhor quer dirigir a nós nessa noite. Nós, quando nos propomos aqui, né, a Missão Novo Caminho, aliás, isso já está se tornando assim uma tradição na Missão Novo Caminho, porque desde que a Missão Novo Caminho começou, né, as suas atividades, o seu ministério, né, a sua missão aqui em nossa comunidade paroquial, todo o início do ano nós realizamos esse evento, né? Eu digo evento porque assim, né? Não que seja comum, né, as semanas normais do grupo de oração, mas é uma oportunidade de iniciar o ano, né, com uma moção, né? Até como forma de evangelização, né, para atrair também outras pessoas que precisam experimentar a graça de Deus em suas vidas. Então já a Missão Novo Caminho, o ano que passou, né, 2020, completou 6 anos, né, de caminhada, de existência. Esse ano a gente está indo para o 7º, né? Então já faz 6 anos que nós realizamos essa semana, né? Na época que nós tínhamos aqui o grupo presencial, alguns anos nós fizemos uma vez por semana, né? Portanto 7 semanas, e esse ano por não estarmos tendo aí a atividade presencial, né, da Missão Novo Caminho no seu grupo de oração, nós optamos por fazer uma semana inteira, né, aí de oração, de clamor, né, como forma até da gente intensificar, né, assim como nós demos uma paradinha no final do ano aí, né, que passou, de dezembro, mas eu quero convidar você a trazer isso no seu coração. Quando nós nos preparávamos, né, no final do ano passado, né, para começarmos aqui o nosso ano de 2021, mais uma vez realizando aqui os Gigantes da Fé, e aí dentro da moção que nós estamos aqui orando, né, pregando, partilhando aqui, meditando ao longo dessa semana, a moção e a visualização, a imagem que o Senhor nos trazia, era essa que eu quero convidar você a trazer nessa noite, né? Eu imagino que você já, na sua vida, na sua história, já construiu algo, né? Por exemplo, você fez uma reforma na sua casa, você comprou um terreno para construir, né, a sua casa. Eu até mesmo quero tomar essa imagem, principalmente esse do zero, né, porque essa era a moção que o Senhor dava para esse ano nosso aqui de 2021, porque talvez em muitas áreas da vida de muitos de nós, e a gente vai partilhar isso aqui um pouco na palavra, muitas vezes nós estamos começando do zero, não é verdade, irmãos? Algumas situações, de fato, nós estamos iniciando esse novo. Algumas coisas a gente intentou construir e aquilo se perdeu, aquilo foi destruído, então a gente está começando a reconstruir tudo de novo. E eu quero convidar você a trazer essa imagem na sua mente ou no seu coração. Imagina um terreno, né, que você ali tem a planta na mão, né, a planta desse terreno, né, de tudo aquilo que vai ser construído ali naquele terreno. E eu já quero convidar a você a selar no teu coração que essa planta, quem está te dando ao longo dessa semana Gigantes da Fé é o Senhor. Tudo aquilo que você traz no seu coração como anseio,
como meta, como proposta, e por isso que nós estamos rezando aqui ao longo dessa semana, que você consagre isso diante do Senhor, que você ore diante do Senhor, diante de todas essas intenções, porque o Senhor, Ele quer concorrer com você, Ele quer ajudar a você a construir tudo isso. Por isso aqui, aquilo que o Beto foi colocando aqui, né, nós fomos colocando aqui no momento da oração, né, para que nós deixamos assim o Senhor e também nos ajudando nesses passos, porque muitas vezes nós queremos, desculpa a expressão, dar um passo maior que a perna. Não é verdade? Quantas vezes a gente já não fez essa experiência, né? Nós almejamos algo que nasceu apenas do nosso coração e muitas vezes até a gente nem se colocou diante de Deus isso. Não que Deus não quisesse nos abençoar, não que Deus quisesse confirmar aquilo, mas muitas vezes nós nos esquecemos de Deus. E como Paulo vai dizer que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, muitas vezes porque nós vamos, né, colocando as coisas sem o consentimento de Deus, de repente aquelas coisas não se confirmam, né? Não se concretizam. E quantos nós já não passamos por isso, não é verdade, irmãos? Quantos nós talvez já passamos por essa experiência negativa, decepcionante, frustrante? Mas eu quero convidar você a trazer essa imagem aí no seu coração, para que você entenda o porquê que nós estamos partilhando, desde que nós começamos na segunda-feira, o início do nosso Chegando à Fé, a trazer esse degrau, porque a moção que o Senhor nos dava era essa. O Senhor, irmão, nesse ano de 2021, Ele quer nos ajudar de fato a galgar um ano de graça, um ano de bênção, um ano de vitória. Mas o Senhor quer nos dar passos para viver isso. E aí então essa visualização que o Senhor nos dava, como desse terreno que nós vamos construindo, né? Pouco a pouco, diante de tudo aquilo que está naquela planta. E como você, principalmente agora você que está nos acompanhando desde o primeiro dia, são esses tijolos que o Senhor quer colocar na tua vida, irmão, irmã, nesse ano de 2021. Quais são eles? Vamos lembrar lá? O primeiro tijolo, o primeiro passo, o primeiro degrau, a conversão. Você se lembra? Nós começamos aqui, né, os Gigantes da Fé. O segundo passo, o segundo degrau, o segundo tijolo, a vigilância. Diante das coisas que o inimigo quer atrapalhar da obra de Deus em nossa vida. Terceiro passo, terceiro degrau, terceiro tijolo, a oração. Consequência de uma vida de conversão. Buscar uma intimidade com o Senhor e permanecer num coração orante. O quarto passo, o quarto degrau, o quarto tijolo desta construção, a perseverança, principalmente nos momentos de combate espiritual. Porque a oração, ela precisa ser perseverante, ela precisa ser constante. E hoje nós vamos aqui aprofundar, né, na palavra, nesse quinto passo, nesse quinto degrau, nesse quinto tijolo desta planta espiritual que o Senhor quer nos entregar nesse ano de 2021. A coragem para construir, para edificar. Por isso eu quero convidar a você, se você pode aí pegar a sua Bíblia, a nós tomarmos lá o livro de Neemias, no capítulo 2. Nós vamos pegar aqui, nós não vamos pegar o contexto todo, nós vamos aqui procurar aqui refletir aqui, né, dar uma síntese aqui nessa pregação. Mas eu quero convidar a você já pegar lá o versículo 17, Neemias, capítulo 2, versículo 17. Neemias está lá em Jerusalém e ele tem uma palavra para aquelas pessoas. E ele vai dizer o seguinte, diante da situação que aquelas pessoas estão vivendo naquele momento. Neemias olha para eles e vai dizer assim, capítulo 2, versículo 17. Vede a miséria em que estamos. Jerusalém devastada. Suas portas consumidas pelo fogo. E diante disso ele vai dizer: vinde,
reconstruamos as muralhas da cidade e ponhamos termo a esta humilhante situação. Contei-lhes em seguida como a mão do Senhor havia protegido, e narrei-lhes tudo o que me tinha dito o rei. Gritaram todos então: vamos, reconstruamos. E com coragem puseram-se a trabalhar nesta boa obra. Quando Sanabalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, bem como Gósem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós e diziam num tom de desprezo: que estão fazendo? Quereis revoltar-vos contra o rei? Respondemos a eles: o próprio Deus do céu é quem nos fará triunfar. Nós somos seus servos e vamos reconstruir. Quanto a vós, não tendes parte, nem direito, nem lembrança em Jerusalém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Como eu acabei de colocar para você, irmão, a gente pegou esse trechinho aqui para não pegar o contexto todo, né, a passagem, né, que é um pouco longa, mas eu quero convidar agora você a entrar em que momento Neemias está dando essa proposta de construção, de reconstrução para o povo de Jerusalém. Aconteceu uma situação que devastou o povo de Israel. Houve uma grande guerra, a Babilônia lutou contra Israel, venceu Israel e tomou posse de tudo que eles tinham. Entrou lá, destruiu o templo, destruiu a cidade, arrasou com tudo. E levou todo o povo para a Babilônia como escravo, no exílio. Eles foram levados para fora de sua pátria, de sua nação. Houve uma situação que devastou a nação de Jerusalém. Imagina a cena, irmão. Como eu disse para você agora há pouco aqui, tudo colocado abaixo. Não só o templo ali, né, na figura espiritual, religiosa do povo, mas em todos os sentidos. A nação de Israel, de Jerusalém, estava destruída, socialmente, economicamente, politicamente, religiosamente, tudo colocado abaixo. E o povo foi levado para a Babilônia, no exílio. Passou um longo tempo, houve uma outra grande guerra. O rei Ciro, rei da Pérsia, ele vai e invade Babilônia, combate contra a Babilônia, vence a Babilônia. E o que aconteceu com o povo de Israel, aconteceu com o povo da Babilônia. Houve nessa guerra um outro povo mais forte, que foi o povo persa, e destruiu a Babilônia. E depois de um tempo, o rei Ciro, ele faz um edito, e ele permite que aqueles que estavam na época da Babilônia, quando a Babilônia venceu aquela guerra contra Israel, que estavam lá no exílio, o rei Ciro, ele permite que aquelas pessoas voltem para Jerusalém, que não ficassem mais no exílio. Mas quando eles voltam para lá, o que é que eles encontram? Jerusalém do mesmo jeito, tudo arrasado. Aí começa aqui a história de Neemias. Neemias, durante esse tempo, ele também está na Pérsia, mas ele está numa situação melhor. Embora ele, como judeu, estivesse no exílio, ele está numa posição privilegiada. Ele está trabalhando como copeiro do rei. Ele tem uma condição particularmente de vida muito melhor do que muitas pessoas do povo de Jerusalém. E aí então o que é que acontece? Durante esse tempo, o irmão de Neemias com algumas pessoas voltam lá de Jerusalém, vão lá onde Neemias está, e Neemias pergunta como é que está a situação do povo. Como é que está lá a situação de Jerusalém? E qual é a notícia que ele recebe? Olha, Neemias,
os que sobreviveram do exílio estão numa situação de miséria e humilhação. Deixa eu abrir um parênteses aqui nesse momento, irmão, para fazer aqui uma comparação do tempo que nós estamos vivendo. Talvez em 2020 nós passamos num certo sentido pela mesma situação, porque nós enfrentamos algo que arrasou de uma certa parte, de uma certa forma, a nossa realidade, não é verdade, irmãos? Que foi a situação da pandemia. E isso aconteceu no mundo todo. Infelizmente veio esse vírus, essa doença, e arrasou com o mundo. Num certo sentido, em muitas situações, colocou abaixo muitas nações, né? Então veja, irmãos, nós também, e aí eu quero tocar agora na realidade particular, como o César, que o Beto colocou na oração. Talvez ao longo desse tempo você perdeu seu emprego, você infelizmente perdeu alguém por esse Covid, por esse vírus, por essa enfermidade. E talvez você olhe agora para a tua família, para a tua história, para a tua vida, e você esteja olhando como esta visão do povo ali de Jerusalém naquele momento. Está tudo abaixo. Está tudo no chão. É o que Neemias ouve ali. O seu irmão Hanani vai dizer para ele: Neemias, os que sobreviveram. Então veja, durante o exílio, muitos sucumbiram. Muitos morreram. E os que sobreviveram, quando o rei Ciro permite que eles voltem para Jerusalém, eles chegam lá. Então imagina, irmãos, eles voltam para suas casas e não tem casa. Eles olham para o templo e não tem templo. Eles olham para a entrada da muralha da cidade e não tem muralha. E qual é um primeiro sentimento que toma conta do coração de Neemias? Vai dizer um pouquinho antes, lá no capítulo 1. Neemias, ele começa a chorar. Ele fica tomado por aquela realidade, por aquela situação. De uma certa forma, ele se sente decepcionado com o que ele ouve. Mas apesar de tudo isso, e aqui é um primeiro detalhe que o Senhor quer nos colocar como ensinamento nessa noite, irmãos. Neemias, como um homem de Deus, mesmo ali chorando, se sentindo arrasado como parte dos seus irmãos judeus, ele não deixa de rezar a Deus. Você se lembra de ontem? De perseverar na oração? Você se lembra do dia anterior, da noite anterior? De ter uma vida de oração? Neemias, a palavra vai dizer que ele ora a Deus, como a gente colocava aqui, se eu não me engano, acho que foi no terceiro dia, né? Fica imaginando, né? O que é que Neemias rezou diante de Deus? Fico pensando, irmãos, desculpe aqui a sinceridade, que se fosse eu, diria para o Senhor: Senhor, o Senhor não está vendo, não? O que adianta eu procurar ser fiel ao Senhor? Se está tudo destruído, se está tudo no chão. Fico pensando talvez como Jacó ali diante do anjo, né? Poxa, anjo, me dá uma força aí, me ajuda aí pelo menos, né? E aí a palavra, irmãos, vai dizer que ele ficou vários dias em jejum, em oração. E durante esse tempo o Senhor dá uma resposta para ele. Aqui, meu irmão, eu quero chamar a sua atenção, como nós rezávamos ontem, quando o Beto trazia na pregação. Nós muitas vezes, irmãos, queremos uma resposta rápida da parte de Deus. E nem sempre Deus nos dará essa resposta rápida. Ele dará. Aqui eu quero chamar a sua atenção para um detalhe, né? Quando o povo vai para o exílio na Babilônia, isso foi em 359.
Um ano depois, a Pérsia vai, invade Babilônia. Aí rei Ciro toma posse ali da Babilônia. Um ano depois, Ciro faz esse edito para que o povo tenha permissão para voltar para Jerusalém. E veja, irmão, qual é o detalhe. Apesar desse tempo, Deus não se esqueceu da promessa para o povo. Por isso é que eu dizia para você guardar na tua mente ou no teu coração essa visualização que o Senhor dava para a missão Novo Caminho, e que Deus quer trazer isso para a tua vida também. Porque nós, infelizmente, nos esquecemos fácil, né? Há um ditado popular, quando se fala da nossa nação, que nós somos um povo de memória fraca, né? Nós muitas vezes nos esquecemos fácil, né? Principalmente com relação às coisas boas. Porque infelizmente, né, o inimigo faz isso conosco, né? As coisas ruins, as coisas negativas tomam uma proporção muito maior na nossa vida. Então veja, Neemias, embora ele tivesse ali numa situação melhor naquele momento, porque ele estava ali como copeiro do rei, ele se sentiu arrasado do mesmo jeito, como grande parte do povo de Jerusalém. Ele também se sentiu destruído, derrotado, arrasado. Mas a palavra, irmãos, vai dizer que apesar disso, ele ora a Deus. E é isso que nós estamos fazendo nessa semana, irmão, que você, que eu, nós aqui estamos fazendo. No meio de todas as realidades que você está enfrentando, que nós estamos enfrentando, nós estamos procurando continuar orando a Deus. E que você tome posse disso, meu irmão, que a tua oração dessa semana, de gigantes da fé que você está colocando diante de Deus, Deus está ouvindo. Como Deus ouviu a oração de Neemias. E que você não se esqueça nunca daquilo que você está orando diante do Senhor nessa noite. Porque o Senhor vai responder a tua oração. Ele pode não responder nessa noite. Ele pode não responder nesta semana, gigantes da fé. Mas Ele vai responder se você manter os tijolos que o Senhor está colocando em tuas mãos durante essa semana. E você não jogar fora os passos que o Senhor está te dando. Porque se você permanecer nesses passos, é o Senhor quem diz para você, você terá um ano de graça. Se você não abandonar esses degraus. Porque muito mais do que você, é o Senhor que quer que você galgue este ano na graça do Senhor, como foi com Neemias aqui. Então o que é que ele faz? Ele está ali com o coração angustiado, com o coração triste, ele está chorando, mas ele ora a Deus. A palavra vai dizer aqui que ele fica vários dias jejuando, orando ao Senhor, e o Senhor responde para ele. E aqui, meu irmão, aqui começa o quinto tijolo da nossa semana da fé, gigantes da fé. Deus manda, Deus direciona Neemias para que ele reconstrua Jerusalém. Então imagina a cena, irmão. Neemias está lá, também no exílio, lá na Babilônia. Ali naquele momento quem está governando é o rei Artaxerxes. E o Senhor fala para ele, Neemias, eu quero começar esse tempo, uma obra de reconstrução, já que o povo está voltando do exílio, porque é a minha graça para esse momento para o povo. Então eu quero que o povo comece a se reconstruir, e você vai começar essa obra junto comigo, Neemias. Então o Senhor diz para ele, percebe, meu irmão, a resposta da oração, é na oração que Deus fala para Neemias. A palavra que não vai dizer, mas Neemias, impulsionado pelo Espírito Santo, pela oração que ele fez ao Senhor, o Senhor dá a ele a direção. É a direção que o Senhor está dando para você ao longo dessa semana, irmão, do Gigantes da Fé, para a sua vida, nas áreas, nas situações que você está apresentando aqui em oração durante essa semana. O Senhor vai dizer para Neemias, Neemias, vai até o rei Artaxerxes e pede a ele a permissão para que você vá para Jerusalém. Então
Então imagina a cena, irmão. Neemias pensando assim, talvez, né, no coração dele: poxa, mas o meu opressor vai me dar a permissão? Mas a palavra vai dizer que Neemias gozava da amizade do rei. Desculpe a expressão que eu vou usar aqui agora, né? O que Neemias usa ali, ao pedir para o rei, não é articulação política. Não é. É graça de Deus. O que Neemias vai usar ali não é influência pessoal com o rei. Não. É a graça de Deus. Meu irmão, minha irmã, você pode até ter influência. Você pode até ter posição privilegiada. E quantas pessoas estão conseguindo coisas por conta disso, não é verdade? Mas o Senhor quer ensinar a você a conquistar as coisas pela graça de Deus. Porque talvez você não tenha essa posição privilegiada. E o Senhor está dizendo para você: você terá condição de conquistar pela minha graça, mas se você perseverar nesses passos. O Senhor então diz para ele: vai até o rei e pede a permissão, porque eu vou confirmar essa graça em tua vida, Neemias. Você terá bom êxito quando você for até o rei. E é isso que acontece. Neemias vai até o rei. É interessante que como eu disse para você, houve um bom tempo para que as primeiras coisas Deus começasse a fazer ali a partir de Neemias. A palavra vai dizer que Neemias estava realizando a sua função, né? O copeiro do rei, ele vai lá, né? Dava bebida para o rei, né? Preparava os jantares, os alimentos. E durante esses dias o rei percebia que Neemias não estava bem. É como diz aquela expressão, né? Que muitas vezes no nosso semblante, né? Aquilo que está no nosso coração fica visível, né? Principalmente você que, né, é casado, pai e mãe sabe muito bem isso, né? Você conhece tanto aquela pessoa que no semblante dela você já sabe como é que ela está, né? E assim era o rei com Neemias. O rei percebia que Neemias não estava bem. Neemias estava com o semblante abatido. E o rei pergunta para Neemias: Neemias, o que é que está acontecendo? Você não está doente? Então alguma coisa está acontecendo. Veja a graça, irmão. Neemias fica surpreso. Fala: poxa, o que eu vou dizer agora? Era o que Deus tinha falado para Neemias. A palavra vai dizer que Neemias reza no seu coração e fala para o rei: rei, como é que eu posso estar feliz sendo que o meu povo está em destruição? Sendo que a terra dos meus antepassados está numa miséria. O rei pergunta para ele: o que é que você quer fazer, Neemias? Olha a graça aí, irmão, já se confirmando. Neemias fala para o rei: rei, se eu gozo da tua bondade, eu quero te pedir a permissão de ir para Jerusalém e começar a construir as muralhas da fortaleza da entrada de Jerusalém. Eu quero reconstruir o templo. O rei pergunta para ele quanto tempo ele vai levar isso. Ele fala: bom, eu não sei, mas eu te dou um tempo, um prazo aqui para que eu possa ir lá e fazer isso. E o rei permite que ele vá para Jerusalém. Percebe, irmão? Aqui começa a obra de reconstrução de Deus para o povo de Jerusalém naquele momento. É o que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite, que tem participado ao longo dessa semana do Gigantes da Fé. Aprenda a viver passo a passo o que Deus está te ensinando na sua vida, irmão. Irmã. Dê os passos que o Senhor está mostrando para você. Porque quando você ora, Deus responde.
por isso é que nós partilhamos aqui essas visões, essas moções que o Senhor foi nos dando aqui ao longo dessas semanas gigantes da fé para o ano de 2021. A graça ali começou, Neemias percebeu ali que Deus estava diante de fato daquela situação, porque veja, o rei não só deu a permissão, como o rei deu carta para que os outros governadores próximos de Jerusalém ajudassem Neemias a chegar com mais facilidade naquele lugar. A graça foi tanta, irmão, que não só isso, o rei permitiu que Neemias chegasse até o responsável pelo jardim florestal da Pérsia e usasse de toda a maneira necessária. Olha como Deus é maravilhoso, irmãos. Para ele usar para a construção de Jerusalém. Percebe, irmão? A obra da reconstrução começou a acontecer. E nós aqui nesta noite queremos proclamar isso em sua vida, irmão. A obra da reconstrução de Deus na tua vida está começando nessa semana, irmão. Está começando durante esta semana. Mais uma vez eu quero chamar a sua atenção. O Senhor pode não terminar a obra nessa semana, mas permaneça nesses passos. Aí então Neemias vai para Jerusalém. E qual é o segundo passo que ele faz? Ele mesmo quer ver com seus próprios olhos o que é que está acontecendo. Percebe? Porque ele tinha ouvido isso da boca do seu irmão. Neemias ouviu a notícia: olha, Jerusalém está só o pó, desculpa a expressão. E quando ele tem a permissão do rei para ir até lá, ele vai a Jerusalém, e a palavra vai dizer que ele, ainda sem dizer nada para ninguém, o que Deus tinha colocado no coração de Neemias para fazer, para começar a fazer, Neemias no primeiro momento ainda não fala para ninguém. A palavra vai dizer que ele vai até Jerusalém na madrugada, durante 3 noites, e ele começa a andar ali para ver como Jerusalém está. E ele de fato constata que Jerusalém estava arrasada, as portas do templo destruídas, a entrada de Jerusalém devastada, tudo no chão. Ele volta, e aí veja, irmão, essa coragem que o Senhor quer nos dar nesse ano para começar a construir. E aqui, meu irmão, eu quero compartilhar com você, não apenas um sentido espiritual, como nós rezamos aqui, né? Como César colocava aqui. Talvez há pessoas que estão nos acompanhando que têm empreendimentos. E talvez você perdeu isso. E nessa semana, irmão e irmã, o Senhor quer ensinar a você estratégias, passos, na tua resposta da oração, para que você comece a reconstruir. Veja, o Senhor precisa de você. O Senhor poderia fazer tudo sozinho porque Ele é Deus. Ele poderia botar, como eu disse para você nessa visão no início da pregação, Ele poderia botar essa planta já de pé no estalar de dedos, mas não. Ele quer você para começar a construir. Ele quer cada um de nós, para que a gente também se coloque nesse propósito de Deus. Meu irmão, você quer que Deus reconstrua a tua vida? A tua família? Deus quer que você nessa noite se levante como Neemias, para que você se una a esse projeto que o Senhor quer fazer na tua vida. Só a partir de então é que Neemias vai dizer o que ele disse aqui para o povo. Percebe, irmãos? Neemias vai dizer para aquele povo: olha, vocês estão enxergando o que está aí à sua volta? Nós estamos numa miséria. Jerusalém está no chão. E Neemias começa a testemunhar o que Deus começou a fazer. Percebe? Ele vai falar: olha, irmãos, eu estava lá na Pérsia, diante do rei Artaxerxes, e na minha oração Deus falou para mim: Neemias, vai até o rei e pede permissão para ir para Jerusalém, porque eu vou te abençoar. E ele começa a testemunhar. Você ouviu alguns dias atrás o Beto colocando ontem na pregação.
Meu irmão, proclame as grandezas de Deus na tua vida. O que é que Deus tem respondido na tua oração? O que é que Deus tem feito na tua vida? Começa a falar, porque há muitas pessoas que estão como aquele povo. Está vendo tudo no chão, mas só chora. Não encontra ânimo, não encontra forças, não encontra coragem para se levantar e começar a construir. Ainda que seja começar do zero de novo. Porque talvez há muitas pessoas que nesse momento perderam esse ânimo, essa coragem, porque perderam tudo. E nessa noite, meu irmão, o Senhor está dando mais uma vez essa força sobrenatural do Espírito de Deus, para que você comece a reconstruir o que Deus está preparando para a tua vida. Como você ouviu o Beto dizer, Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, os que os olhos ainda não viram, os ouvidos ainda não ouviram, nem o coração humano sentiu. Foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Prepare-se, irmão. Prepare-se, irmã, para esse tempo novo de graça que Deus está preparando para você neste ano de 2021. Mas você precisa dar os passos para que a construção siga. A palavra termina dizendo que Neemias volta para Jerusalém para, em primeiro lugar, reanimar a fé do povo de Jerusalém. Porque o povo voltou do exílio com o espírito abatido. E foi preciso Deus levantar um gigante naqueles dias, Neemias, para começar a reorganizar o povo de Jerusalém. É você, meu irmão, nessa noite, que Deus está levantando como Neemias, para começar a reconstruir a tua família, a tua casa, teu trabalho, teu ministério. O Senhor nessa noite, irmãos, está nos chamando a não nos colocarmos na posição do povo. É por isso que nós, cada noite, estamos chamando com ousadia no Senhor a dizer: você é um gigante da fé. Deus quer fazer você na tua casa, na tua família, aonde você trabalha, no bairro aonde você mora, na sociedade aonde você vive, nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo. Deus está nos chamando a ser como Neemias, que vão lá ver de fato que as coisas não estão bem, mas tem coragem para reconstruir, porque sabe que a promessa de reconstrução não é dele, é do Senhor. E o Senhor está lançando essa palavra para você neste ano de 2021. Eu sei que muitas coisas na tua vida, na tua história, foram para o chão, mas eu tenho um tempo de reconstrução para a tua vida. Por isso eu quero convidar a você nessa noite, irmãos, a nós pedirmos essa graça ao Senhor. João, dá licença, eu vou completar um pouquinho aqui do que o João falou, né? Eu li essa passagem há uns dias atrás. Meu irmão, minha irmã, se essas ondas de desespero têm investido contra você, como Neemias, né, investiu contra Neemias, ele se desesperou, mas ele chorou e ele foi ao encontro de Deus. Então que você, meu irmão, por mais forte que sejam essas ondas que estão investindo sobre você, essas ondas de desespero, não corra de Deus, mas sim corra para Deus, porque a mão de Deus está sobre você, como estava sobre Neemias. Com a autoridade de Filho de Deus, Jesus, ele vai dar essa vitória. Como diz aqui a palavra no versículo 20, né? Deus é quem nos fará triunfar. Amém? Amém. Se você pode, nesse instante, irmão, você se lembra da moção de ontem? O Senhor nessa noite quer nos levar a primeiro, mais uma vez,
orar, mas não ficar apenas na oração. Depois, tomar uma atitude a partir da oração, agir, porque na oração o Senhor responde, o Senhor dá a direção, o Senhor mostra a solução. Por isso, Senhor, nessa noite, nós queremos tomar posse, Senhor, desta visão, desta visualização que o Senhor nos dava para o início dos Gigantes da Fé. Queremos olhar, Senhor, para esse terreno, que talvez seja a vida de muitas pessoas, a casa, a família, a história de muitas pessoas, que estão sem nada, Senhor, que precisam ser reconstruídas. Talvez algumas só existe o terreno, talvez para outros há o terreno como algumas coisas já levantadas, mas ainda não está completa. Talvez, Senhor, há outras que existem apenas escombros, como uma casa que foi derrubada, que foi colocada abaixo. Por isso, Senhor, nessa noite, como o Senhor começou a fazer ali, não apenas na vida de Neemias, mas a partir de Neemias, o Senhor começou a reconstruir o povo de Jerusalém, que naqueles dias estavam voltando do exílio. E eu quero chamar a sua atenção, meu irmão, para isso. O exílio ainda não tinha terminado. O povo apenas recebeu a permissão para voltar para Jerusalém. Mas o povo ainda estava sob a opressão do Império da Pérsia. O Senhor está dizendo para nós, irmãos, nesses tempos, nesse ano de 2021. Muitas pessoas estão ouvindo essas notícias. Olha, ainda vai muito tempo essa questão aí do Covid. E isso está gerando desânimo, desespero, medo, como nós rezávamos aqui antes da pregação. O exílio ainda não tinha terminado, mas o Senhor começou a reconstruir. Meu irmão, minha irmã, sela essa palavra no teu coração. Esse ano difícil, como nós estamos rezando aqui, talvez ainda não terminou, mas é o Senhor que está dizendo para você: eu quero começar um ano de reconstrução na tua vida. Por isso, Senhor, como tu fizeste, Senhor, com Neemias, Senhor, naqueles dias, faz também conosco, Senhor, nessa semana. Faz, Senhor, conosco, Senhor, ao longo deste ano de 2021. E dá-nos, Senhor, essa coragem para nos levantarmos, Senhor, para edificar. Edificar, Senhor, os nossos lares, as nossas famílias. Edificar, Senhor, este mundo que está sendo abatido, Senhor, por essa pandemia, que a muitos tem devastado, Senhor. Dá-nos, Senhor, nessa noite, pela força do Teu Santo Espírito, Senhor, essa coragem. Porque talvez é isso, Senhor, que está faltando, Senhor, para muitos de nós. Estamos como aquele povo, Senhor, já começamos a ver as Tuas obras começarem a acontecer. Porque ali, Senhor, olha que graça já começou a acontecer naquele momento. O povo começar a voltar para Jerusalém. Era um primeiro passo, Senhor, que o Senhor estava realizando. Por isso, Senhor, que nessa noite, Senhor, o Senhor olha, Senhor, para esses corações que perderam, Senhor, no ano que passou, Senhor, de 2020. Em muitas realidades que passaram, que sofreram, que viveram, Senhor, perderam o ânimo, a coragem. Vem, Espírito Santo, nessa noite e reaviva, Senhor, essa coragem em nossos corações, para que nesta noite, Senhor, nós nos levantemos como Neemias e digamos para o povo: vamos, irmãos, vamos com coragem, vamos com fé, vamos reconstruir, porque o Senhor é aquele que está à frente dessa obra. Como o César aqui colocou o final do versículo 20, o Senhor nos dará o êxito nesta boa obra. O Senhor confirmará, irmãos.
confirmará com a tua bênção, confirmará com a tua graça. Por isso dá-nos, Senhor, mais uma vez o teu Santo Espírito, Senhor. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedi e receberei. Vamos dizer mais uma vez: há uma promessa, eu creio. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedi e recebereis. Nenhum mal irá resistir, os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar milagres neste lugar. Então vamos dizer com fé: se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder. Se eu orar, se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Vamos orar com ousadia no Senhor. Oh, o Senhor ainda insiste no meu coração. Eu não sei se é você que nos acompanha nesta hora, ou se você irá nos acusar esse momento de oração. O Senhor insiste ainda no meu coração. Querido irmão, querida irmã, toma posse nesta hora. Nesta hora que o Espírito Santo vem sobre você, batendo a sua porta mais uma vez. Eu quero dizer para você, querido irmão, querida irmã, que o medo, que toda a ansiedade, que toda a doença, toda a tristeza, eu quero dizer para você, querido irmão, querida irmã, a depressão, ela não tem poder sobre a sua vida, ela não domina a sua vida, querido irmão. É o Espírito Santo que domina você, é o Espírito Santo que tem que vir sobre mim, sobre você, para nos dar uma vida nova e para nos levantar, como levantou Neemias, para reconstruir aquilo que estava destruído. É o Senhor que te chama nesta hora. Tenha coragem, pela ação do Espírito Santo, de se levantar, querido irmão, querida irmã, por essa depressão que te coloca lá embaixo, por essa tristeza que está te consumindo. Eu não sei o que aconteceu em sua vida, o que você está passando, mas o Senhor te colocou aqui diante deste momento de oração, não de mim, nem do João, nem dos irmãos que aqui estão, mas diante da palavra do Senhor que cura, que liberta, que nos dá esperança e que é eficaz, para dizer para você, querido irmão, você, a depressão, esses problemas não dominam sobre a sua vida. Quem impera sobre a sua vida é o Espírito Santo. Creia, se abra, peça ao Espírito Santo e diga em seu coração, e diga em alta voz, se você preferir: Senhor, é o Senhor que impera em minha vida, a depressão não tem espaço aqui. Talvez eu possa sofrer alguns problemas, Senhor, mas contigo eu passarei por eles. Eu supero, Senhor, porque é o Senhor que está comigo, é o Senhor que combate comigo, Senhor. É o Senhor que está à minha frente. Diz para mim nesta hora: levanta, levanta e reconstrói, levanta e recomeça. Eu estou te dando força nesta hora. É o Espírito Santo que diz: levanta, levanta,
Há uma promessa que quer se cumprir, e é nesta noite, querido irmão, querida irmã, desde esses momentos de oração, desde o primeiro dia dos Gigantes da Fé, 2021, não importa o problema que há de vir, como o João disse, não se sabe quanto tempo irá durar os problemas, esta pandemia, mas o tempo que vai durar não importa, o importante é que você esteja fortalecido no Senhor, que o medo não impere na sua vida, mas o Espírito Santo venha sobre você. O Senhor coloca também no meu coração que nós precisamos nos colocar numa atitude de escuta diante do Senhor. E que o Senhor coloca no meu coração nesse momento, querido irmão, querida irmã. Até mesmo vamos nesse momento aqui no final dessa nossa noite nos colocar por um instante assim, buscando fazer essa escuta diante de Deus. O que é que Deus tem falado com você e para você, meu irmão, minha irmã, ao longo dessa semana? Talvez muitas vezes nós ficamos apenas na oração e não compreendemos, porque talvez nós não permitimos, e o Senhor também quer ajudar você a crescer nessa semana e ao longo desse ano, meu irmão e minha irmã, a nós conseguimos ouvir o Senhor. Você, meu irmão, minha irmã, tem recebido, eu creio nisso, e eu proclamo isso para você nessa noite, que o Senhor está respondendo a tua oração, ao que você está rezando diante do Senhor. Por isso, mais uma vez eu pergunto para você, o que é que Deus está falando para você agora? Quais são as palavras, qual é a direção, qual é a resposta que o Senhor está dando a você e tem dado a você ao longo dessa semana? O Senhor também nos coloca isso nessa noite, meus filhos, porque vocês recebem a minha graça, não fiquem apenas na oração. Vocês querem que eu responda, e eu estou respondendo a vocês. Mas tomem também a atitude de fazer o que eu vos mostro, o que eu vos peço, o que eu vos mando. Talvez nós muitas vezes, irmãos, não conseguimos dar passos na fé, porque a nossa oração se torna uma oração passiva. A gente espera que Deus faça as coisas. E como nós estamos partilhando nessa noite, tem coisas que só você vai poder fazer, meu irmão, minha irmã. Deus até poderia fazer, mas Ele não vai fazer. Só você pode fazer pela graça do Senhor. Entenda. Tem coisas que só você vai poder fazer, mas sustentado pela graça de Deus. Então nós vamos cantar esse refrão mais uma vez. Vamos dizer: se eu orar e agir, as muralhas não vão resistir. Não apenas a oração, mas oração e resposta da oração. Oração e atitude. Oração e ação. Então vamos cantar mais uma vez. Se eu orar e agir, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar e agir, as muralhas não resistirão ao poder. Vamos dizer mais uma vez, selando isso. Se eu orar e agir, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar e agir, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar e agir, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar e agir, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus.
Por isso, Senhor, nós te agradecemos nesta sexta-noite. Adorado seja. Porque nós cremos que o Senhor está respondendo a nossa oração. Mas nós queremos firmar como um propósito também, Senhor, nesta sexta-noite, que nós possamos agir, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Respondamos, Senhor, ao que o Senhor nos está nos falando nesta noite. A essa reconciliação que o Senhor está nos pedindo, diante dessa situação de mágoa, de ressentimento. Glórias a ti, Senhor. Como o Beto até mesmo o Senhor proclamava aqui, Senhor, a esse espírito, Senhor, esse coração deprimido, abatido, Senhor, que a gente se levante, Senhor, nesta noite. Por isso, Senhor, cele em nós, Senhor, também, Senhor, esse compromisso no final dessa sexta-noite. É necessário também, Senhor, que nós nos coloquemos numa atitude diante daquilo que nós oramos. Porque a nossa própria ação vem pela força do Teu Espírito. É o Senhor que nos dá a condição de agir, de nos mover, de responder diante dessas situações. Por isso nós também te louvamos e te agradecemos, porque nós cremos, Senhor, que o Senhor está nos dando também, Senhor, o como agir diante dessas situações. Qual é a atitude a tomar? Qual é o passo a dar, Senhor, diante dessas situações? Obrigado, Senhor. Bendito, louvado seja o Teu santo nome. Meu irmão, minha irmã, essa alegria que você está sentindo no teu coração neste momento é Deus fazendo morada em teu coração. É Deus que já começou e já está purificando todo o seu interior. Então, continue com essa alegria. Continue Deus deixando Deus estar fazendo morada no teu coração. Essa alegria que você está sentindo, meu irmão, é o poder da oração. Que você continue, que você persevere na oração. Amém? Querido irmão, querida irmã, chegamos ao final desta sexta-noite dos Gigantes da Fé. Queremos louvar e agradecer a Deus pela sua vida, você que passou por aí, não pôde talvez permanecer conosco, mas que nos ajudou compartilhando, curtindo aí o vídeo, o momento de oração. Você que está conosco até agora, que Deus também abençoe grandemente a sua vida, ricamente a sua vida, a sua casa, o seu propósito, que Deus lhe conceda esta graça de permanecer firmes no Senhor. Eu não digo nem conosco, mas permanecer firme no Senhor, porque nós nada podemos, mas Deus, o Espírito Santo, é que age em nosso favor e nos sustenta, nos fortalece. E você que irá visualizar também este momento de oração, que Deus possa derramar grandes bênçãos e graças na sua vida, que a sua família, que a sua casa, que você seja restaurado e que você, para a honra e glória do Senhor, possa recomeçar, possa ter esta coragem. É Deus que nos chama. Recomece, eu estou contigo, é eu que estou à frente. É eu que te digo, é eu que direciono você o que fazer. Mas esteja em oração, como João disse, na escuta. Porque se nós não estivermos em oração, em sintonia com o Senhor, nós não vamos entender. E como diz, se a gente não saber ler o projeto, não entender o projeto que Deus quer, talvez nós possamos inverter a nossa construção. Fazer algo de errado. É claro que Deus nos permite nos consertar. Mas talvez possa ser, vamos dizer assim, de certo modo, uma perca de tempo. Que você poderia estar avançado, ter avançado mais se ouvisse a voz do Senhor. E queremos convidar você já a estar conosco também amanhã, na nossa última noite, né, João? Isso. Vamos estar reunidos, se Deus quiser, amanhã, juntamente com o nosso irmão Orivaldo, que ele não pôde estar aqui conosco hoje, mas se Deus quiser, estaremos juntos amanhã, para a nossa última noite dos Gigantes da Fé, que assim o Senhor possa nos ajudar, possa estar à frente, que a Virgem Maria possa passar à frente, já ir preparando tudo, os nossos corações, os momentos de orações, preparando também o seu tempo, você, para que você também esteja conosco neste último dia,
para que você possa também orar conosco. Que Deus abençoe sua vida e nós aguardamos você amanhã, às 19h30, para assim podermos fazer este momento de oração juntos. Amém. Amém. Nós estivemos aqui reunidos e sempre estaremos unidos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fica na escuta do Senhor, que o Senhor vai te dar a resposta que você precisa. Até amanhã, irmãos. Tchau, irmãos. Até amanhã. Deus abençoe. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim.